Quero contar sobre uma viagem de acampamento que ainda hoje me deixa nervoso só de lembrar. Tudo aconteceu em agosto de 2023, perto da represa Marcy, nas montanhas Adirondack, ao norte de Nova York. Éramos 4 amigos, eu, Rix, Jenna e Luiz. Saímos de Albany numa tarde de sexta-feira, buscando um fim de semana tranquilo de trilhas e observação de estrelas. O estacionamento da trilha estava cheio, mas depois de caminharmos cerca de 3 quilômetros e chegarmos a um acampamento à beira de um riacho, o lugar parecia isolado e em paz. Montamos 2 pequenas barracas sob altos pinheiros, penduramos os mantimentos longe dos ursos e cozinhamos miojo em um fogareiro portátil. A uns 100 metros dali, vimos outro acampamento, uma única barraca cinza, meio caída, com a lona pendendo como uma bandeira cansada. Não havia ninguém por perto. Imaginamos que o dono estivesse explorando as montanhas. Rimos, jantamos e brincamos sobre quem chegaria primeiro ao topo do Monte Marcy. Aquela noite foi calma. Apenas grilos, o som distante do riacho e o vento nas copas das árvores. No dia seguinte, fizemos trilha até o Avalanche Pass. O percurso era íngreme, mas a vista compensava tudo. Voltamos exaustos, comemos chile desidratado e observamos o céu escurecer lentamente. E foi por volta das 11 da noite que a tranquilidade acabou. Um feixe de lanterna atravessou a escuridão e iluminou o acampamento. Um homem surgiu na luz. Devia ter uns 35 ou 40 anos. Vestia uma camisa xadrez vermelha desbotada, calça jeans e botas cobertas de lama. Tinha a barba falhada e o rosto suado, embora a noite estivesse fria. "Sou do acampamento ali", disse ele, apontando o polegar para a barraca cinza. "Posso me aquecer um pouco aqui?" Falou com voz rouca, quase sonolenta. Por educação, deixamos. Ele se abaixou junto à fogueira, estendendo as mãos como se tivesse passado frio o dia inteiro. Então começaram as perguntas. "Quanto tempo vocês ficam aqui? São daqui perto? Trabalham? Tem aula segunda-feira? Alguém espera vocês?" Cada pergunta parecia mais estranha que a anterior. Pessoal demais. Enquanto falava, seus olhos percorriam nossas barracas e equipamentos como se estivesse contando tudo. O silêncio ficou pesado. Jenna quebrou o clima dizendo que íamos dormir. O homem se levantou, não olhou para ninguém e voltou para o acampamento dele. O som de seus passos nas folhas continuou por um tempo. Longo demais. Tentamos rir. Dizer que talvez ele estivesse só solitário, mas a sensação de inquietação não passava. Me enfiei no saco de dormir, mas não consegui pregar o olho. E por volta das 2 da manhã, ouvi passos lentos sobre as agulhas de pinheiro. Eles circundavam nossas barracas, uma vez depois outra. O som de uma bota arranhando uma pedra. Prendi a respiração. Depois, o silêncio. De manhã, o acampamento parecia ter sido revirado por um animal. O cooler estava virado, embalagens rasgadas por todo lado e uma das hastes de caminhada de Jenna quebrada ao meio. No chão, marcas de botas formando círculos perfeitos ao redor das barracas, como se alguém tivesse estudado o terreno. Seguimos as pegadas até o acampamento do homem. A barraca cinza estava colapsada, mas o sujeito havia sumido. Sem mochila, sem pegadas saindo do local, apenas grama amassada, como se alguém tivesse ajoelhado ali por muito tempo. Fizemos as malas em tempo recorde e fomos direto para o posto do guarda florestal. Ele checou a lista de permissões e disse: "Só havia 4 grupos registrados nessa área ontem à noite, nenhum com essa descrição." Mais tarde, num posto de gasolina, contamos o ocorrido à atendente. Ela franziu o rosto. "Tiveram uns furtos por aqui essa semana, comida, carregadores de celular, sempre o mesmo tipo, um cara de camisa vermelha e barba falhada." A viagem de volta foi tensa. Cada farol no retrovisor fazia meu coração acelerar. Por dias, dormi no sofá com a luz da varanda acesa. Desde então, acampar nunca mais foi o mesmo. Ainda amo as montanhas, mas só escolho acampamentos com vizinhos, trailers e guardas por perto. As florestas são lindas, mas têm sombras longas, e nem sempre essas sombras pertencem às árvores. War? Quero contar uma história sobre uma viagem de acampamento que até hoje me deixa arrepiado só de lembrar. Tudo aconteceu em agosto de 2023, perto de Marcy Dam, nas montanhas Adirondack, no norte de Nova York. Éramos 4 amigos. Eu,
Crix, Jenna e Luiz. Saímos de Albany numa sexta-feira à tarde, animados com a ideia de um fim de semana tranquilo de trilhas e observação das estrelas. O estacionamento da trilha estava cheio, mas depois de caminharmos cerca de 3 quilômetros, encontramos um acampamento isolado próximo a um riacho. O lugar era calmo, cercado por pinheiros altos e com aquele silêncio típico da floresta. Montamos 2 barracas pequenas, penduramos os mantimentos em um galho para evitar ursos e cozinhamos um pouco de macarrão num fogareiro portátil. A poucos metros dali, do outro lado da clareira, havia outro acampamento. Uma barraca cinza solitária, com a lona caída como uma bandeira cansada. Ninguém por perto. Supusemos que o dono estivesse explorando as montanhas e não demos muita importância. Passamos o resto da noite rindo, falando sobre quem chegaria primeiro ao topo do Monte Marcy no dia seguinte. A noite foi tranquila, só o som dos grilos, o vento nas árvores e o murmúrio distante da água. Na manhã seguinte, tomamos café e seguimos para a trilha de Avalanche Pass. Foi uma caminhada difícil e escorregadia, mas a vista do lago Avalanche compensou cada passo. Voltamos ao acampamento exaustos. Jantamos chili desidratado e ficamos observando o céu mudar do laranja para o azul profundo. Por volta das 11 da noite, enquanto conversávamos em volta da fogueira, um feixe de luz atravessou as árvores. Um homem apareceu no círculo iluminado, parecia ter uns 30 e poucos anos. Vestia uma camisa de flanela vermelha desbotada, jeans e botas sujas de lama. Tinha uma barba rala e o cabelo grudado na testa de suor, mesmo com o ar frio da noite. Ele acenou devagar, sem sorrir. "Sou do acampamento ali do lado", disse, apontando o polegar para a barraca cinza. "Posso me aquecer um pouco?" A voz dele era rouca, como se tivesse acabado de acordar. Não parecia bêbado, mas havia algo estranho. Concordamos por educação. Ele se agachou perto do fogo, esticando as mãos como se estivesse congelando. Então começaram as perguntas. "Quanto tempo vocês vão ficar?" "Até domingo", respondeu Rix. "São daqui perto?" "De Albany", eu disse. "Há umas 2 horas daqui." "Ah, então vocês voltam para o trabalho na segunda? Faculdade? Alguém esperando vocês?" As perguntas soavam cada vez mais estranhas, pessoais demais. E o olhar dele, sempre alternando entre nós, observando as barracas, a comida, o equipamento, como se estivesse contando tudo. O silêncio ficou pesado. Jenna forçou um sorriso e disse que já íamos dormir. O homem se levantou, sem olhar para ninguém, e caminhou de volta. A lanterna balançava erraticamente, sem nunca apontar direto para frente. O som dos passos dele nas folhas secas ecoou por um bom tempo, mesmo depois que desapareceu entre as árvores. Tentamos rir, dizendo que ele devia estar solitário ou cansado, mas o clima ficou estranhamente tenso. Entramos nas barracas, mas eu não consegui dormir. Por volta das 2 da manhã, ouvi passos lentos sobre as agulhas de pinheiro. Eles rodearam nossas barracas uma vez, depois outra. Um calcanhar raspou em uma pedra, meu coração disparou. Fiquei parado, prendendo a respiração, ouvindo cada som, até que os passos se afastaram. Galhos se quebraram ao longe, e então silêncio total, exceto pelo som do meu próprio coração batendo no escuro. Devo ter adormecido por alguns minutos, porque quando abri os olhos, a luz da manhã já atravessava o tecido da barraca. Ao abrir o zíper, senti um arrepio. O acampamento parecia ter sido atingido por uma tempestade. O cooler estava virado, embalagens de barras de energia e granola espalhadas pelo chão, e um dos bastões de caminhada da Jenna estava quebrado ao meio. Mas o que mais nos assustou foram as marcas de botas ao redor das barracas, pegadas fundas, formando círculos perfeitos de uns 10 metros de diâmetro. Alguém havia andado ao redor do nosso acampamento. 1, 2, talvez 3 vezes. Como se mapeasse o terreno. Rix seguiu uma trilha de pegadas até o acampamento do estranho. A barraca cinza estava caída, os estacas ainda no chão, mas o homem havia desaparecido. A fogueira estava fria, só restavam cinzas e latas queimadas de sopa. Nenhuma mochila, nenhum rastro saindo dali, apenas um pedaço de grama amassada, como se alguém tivesse ficado ajoelhado por muito tempo. Empacotamos tudo o mais rápido que conseguimos. Ninguém falava. Só o som nervoso dos zíperes e das mochilas sendo fechadas. Seguimos direto para o posto de guarda florestal de Marcy Dam. O guarda nos ouviu atentamente. Verificou uma prancheta e franziu a testa.
Ontem à noite só havia 4 grupos registrados nessa região, disse ele. Nenhum bate com a descrição desse homem. E todos foram localizados. Ele avisou outros guardas pelo rádio, mas admitiu que seria quase impossível rastrear um campista não registrado naquela imensidão de trilhas. Antes de voltarmos para casa, paramos num posto de gasolina em Lake Placid para tomar café. A atendente percebeu nosso nervosismo. Quando contamos uma versão curta da história, ela balançou a cabeça e disse: "Recebemos algumas denúncias de furtos essa semana. Comida, carregadores de celular, nada grande. Mas as pessoas disseram que o cara fazia perguntas estranhas antes." Ela descreveu o homem. Camisa de flanela vermelha, barba irregular. A viagem de volta para Albany pareceu muito mais longa que 2 horas. Cada vez que um carro se aproximava atrás de nós, eu olhava o retrovisor. Quando cheguei em casa, larguei a mochila na porta e dormi no sofá, com a luz da varanda acesa. Os dias passaram, mas a sensação de inquietação não foi embora. Eu não conseguia parar de pensar naquelas pegadas em círculos perfeitos e nas palavras dele ditas com tanta calma. "Alguém está esperando por vocês?" Como se ele tivesse ensaiado essa frase, como se já soubesse a resposta. Desde aquele acampamento em Marcy Dam, acampamentos nunca mais foram os mesmos para mim. Ainda amo as montanhas, os lagos silenciosos e o ar frio da manhã. Mas agora só escolho lugares públicos, com vizinhos por perto, trailers e guardas florestais patrulhando. Os montes Adirondack são lindos, sim, mas a floresta tem sombras longas e, às vezes, essas sombras não pertencem às árvores. Em setembro de 2023, tirei uma semana de folga do trabalho e dirigi de Pittsburgh até a Floresta Nacional de Allegheny, no noroeste da Pensilvânia. Eu queria solidão de verdade, sem sinal de celular, sem vizinhos, sem vozes, apenas um pequeno descampado ao lado de um riacho, o som do vento passando pelas árvores e a sensação de estar muito, muito longe de tudo. Estacionei o carro perto da trilha Hearts Content Road, coloquei a mochila de 70 litros nas costas e caminhei cerca de 5 quilômetros. Logo, o barulho da estrada desapareceu completamente. No fim da tarde, o acampamento estava pronto, barraca armada, água filtrada e uma fogueira acesa. Li um livro até a luz sumir e depois me enfiei no saco de dormir. Uma coruja cantou uma vez. E então, silêncio absoluto. Dormi profundamente. Na manhã seguinte, o ar estava frio e claro. Depois do café e da aveia, decidi explorar uma pequena trilha que subia a encosta atrás do acampamento. O mapa no celular era inútil sem sinal, mas o terreno parecia tranquilo e eu tinha uma bússola. Caminhei uns 40 minutos por entre samambaias e troncos caídos, até a trilha abrir para uma antiga estrada de terra. No final dela, havia uma cabana velha com tábuas desbotadas, telhado de zinco enferrujado e janelas tapadas por madeira cinza. Parecia abandonada há décadas. A curiosidade venceu o bom senso. Subi os degraus da varanda. As tábuas rangeram sob minhas botas. A porta estava entreaberta. Lá dentro, tudo estava coberto de poeira, um fogão de ferro, uma pia de porcelana trincada, uma mesa com uma perna quebrada. No canto, uma cama de metal sem colchão. A luz do sol atravessava frestas no teto, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar, como neve lenta. O cheiro era de madeira úmida e ninhos de rato antigos. Parte de mim se sentia culpada por invadir o lugar, mas outra parte se sentia como um explorador em uma cápsula do tempo. Vasculhei com cuidado, sem fazer barulho. Encontrei uma caneca lascada e um mapa amarelado da floresta, datado de 1989. Apontei minha lanterna e percebi marcas de garras em uma das paredes. Talvez um urso. Anos atrás, tirei uma foto com a pequena câmera do meu relógio. Foi nesse instante que o chão rangeu atrás de mim. Congelei. Outro passo pesado, vindo da varanda. Apaguei a lanterna e me agachei atrás do fogão. Por uma fresta estreita, vi uma figura entrando. Era alto, magro, com barba desgrenhada até o peito, cabelos embolados e roupas rasgadas, cobertas de lama até os tornozelos. Seus olhos tinham um brilho estranho, atentos e vazios, como o olhar de um animal selvagem. Meu coração batia tão alto que parecia ecoar dentro da cabana. Lembrei das aulas de defesa pessoal. Agir primeiro, nunca hesitar. Mas tudo o que eu queria naquele momento era distância.
A porta dos fundos estava a poucos metros, parcialmente bloqueada por uma viga caída. Dei um passo para trás. O calcanhar arrastou na poeira com um leve chiado. A cabeça do homem virou instantaneamente. Seus olhos encontraram os meus. Não dissemos nada. Ele abriu um sorriso tenso, mostrando dentes quebrados, e deu um passo à frente. Corri de lado, me abaixei sob a viga e alcancei a porta dos fundos. Ela estava emperrada. Puxei de novo, as dobradiças chiaram alto demais. O homem se lançou contra mim, agarrando a alça da minha mochila. Senti as luvas sem dedos cravando no meu ombro. O instinto tomou conta. Girei o corpo, firmei o pé e acertei um soco direto no peito dele, como aprendi nas aulas. Ouvi um som seco, um grunhido. O aperto afrouxou. Empurrei-o com força. Atravessei a porta, que se partiu com o estalo da madeira podre. Corri morro abaixo, os galhos arranhando o meu rosto, o som dos passos pesados me perseguindo. Ouvi um grito rouco atrás de mim. Quando o terreno nivelou, pulei o riacho e continuei correndo até ver o brilho alaranjado da minha barraca. Peguei apenas o essencial: celular, carteira, chaves e água. E fugi seguindo o curso do riacho até a trilha principal. 1 hora depois, cheguei ao ponto de partida da trilha, exausto e tremendo. Caminhei mais 1 quilômetro até o posto dos guardas florestais em Cherry Run Road. Tive sorte. Um sargento chamado Miller estava carregando ferramentas na caminhonete. Devo ter parecido em pânico, porque antes mesmo que eu falasse, ele perguntou se eu estava ferido. Contei tudo. Localização, descrição, ataque. Ele chamou o xerife pelo rádio e pediu que eu ficasse ali até a chegada dos policiais. Pouco depois, 3 oficiais e Miller me acompanharam de volta, as luzes das viaturas piscando entre as árvores. Voltamos rápido com um caminhão e um quadriciclo. Mas ao chegar à cabana, ela parecia ainda mais vazia do que antes. Dentro, pegadas recentes marcavam o chão empoeirado, mas tudo havia sumido. A caneca, o mapa, qualquer sinal do homem. No canto, encontrei apenas a lente quebrada da minha lanterna. Atrás da cabana, o mato estava amassado em direção a um desfiladeiro, que levava ainda mais fundo na floresta. Um dos policiais seguiu as marcas por uns 100 metros, até que elas desapareceram entre as pedras. O crepúsculo já se aproximava quando os agentes decidiram marcar o local e retomar as buscas pela manhã. O detetive Miller me levou de volta até o carro e recomendou que eu passasse a noite em um hotel na cidade de Warren. Aceitei sem pensar 2 vezes. Deitado na cama do motel, o sono não vinha. A cena se repetia na minha mente. O soco, o olhar vazio do homem e o silêncio absoluto antes de ele atacar. Parte de mim tentava acreditar que ele era apenas um andarilho fugindo da sociedade. Outra parte temia que fosse alguém à espreita, perseguindo qualquer campista que cruzasse seu caminho. Naquela noite, fiz uma promessa a mim mesmo: nunca mais acampar sozinho. 1 semana depois, o xerife me ligou. O homem nunca foi encontrado. Mas a equipe descobriu um abrigo improvisado, feito de lona, a pouco mais de 1 quilômetro da cabana. Dentro, havia enlatados e pacotes de miojo com datas de validade do mês anterior. Alguém ainda estava vivendo naquelas matas. Desde então, continuo treinando Kung Fu todas as terças-feiras. O instrutor às vezes pede que visualizemos ameaças reais. Quando fecho os olhos, só consigo ver aquela cabana abandonada, o ar pesado e o olhar vazio que me observava na escuridão. Isso me lembra que a floresta pode ser linda, mas nunca está realmente vazia. Alguns meses depois, em junho de 2018, aceitei outro convite para acampar. Meu melhor amigo, Mike, é apaixonado por trilhas e sempre insiste para eu ir junto. Escolhemos o Bridal Veil Creek Campground, um local mais isolado, a cerca de 45 minutos ao sul do Parque Nacional Usage. Queríamos evitar as áreas cheias de turistas. Saí do trabalho na sexta e seguimos estrada. Quando o sol começou a se pôr, a luz laranja refletia nas montanhas de granito, uma vista hipnotizante. Jantamos miojo e mix de castanhas, sentados ao redor da fogueira. O som do riacho e o vento entre as árvores criavam uma sensação estranha de calma. Às 11 da noite, o silêncio tomou conta do acampamento. Apagamos o fogo e entramos na barraca. A temperatura despencou. Eu estava quase dormindo quando um grito cortou a escuridão. Alto, agudo, humano. O som ecoou pelo vale e sumiu lentamente.
Meu coração disparou. 1 minuto depois, veio outro grito. Igual, prolongado. Mike murmurou. Deve ser um coiote, mas a voz dele tremia. Coiotes uivam, eles não gritam assim. O acampamento inteiro ficou em silêncio. Nenhuma lanterna, nenhum ranger passando de carro. Esperei, imóvel, até o sono me vencer de exaustão. Ao amanhecer, tomamos café e seguimos trilha até Dewey Point, um mirante com vista para o vale. A luz dourada do sol fez parecer que a noite anterior nunca tinha acontecido, mas então, no meio de uma clareira, parei de andar. Havia um pedaço de flanela vermelha rasgado, jogado no chão. Ao lado, 2 marcas profundas, como se alguém tivesse fincado os pés no solo, tentando resistir. Mike se abaixou e tocou o tecido. Está úmido, disse. Na borda havia uma mancha escura. Mais adiante, galhos quebrados, folhas reviradas e um bastão de caminhada partido ao meio. Nenhuma mochila, nenhum celular, nenhum rastro levando embora. Apenas o silêncio. E o som constante da água pingando, vinda do degelo mais acima da montanha. Ficamos parados, tentando decidir o que fazer. Voltar parecia o mais seguro, e foi o que fizemos. Seguimos a trilha de volta até a entrada e dirigimos direto para a boa estação dos guardas florestais de Wona. Lá dentro, o ar cheirava a madeira antiga e papel amarelado de mapas velhos. Um guarda jovem de crachá, escrito Lewis, nos ouviu com atenção enquanto colocávamos o pedaço de camisa rasgada e a foto do bastão quebrado sobre o balcão. Ele fez anotações, pediu as coordenadas exatas do GPS do relógio de Mike e disse que não havia nenhum registro de desaparecidos naquela manhã. Mesmo assim, prometeu enviar uma equipe de busca e anotou nossos telefones. No início da tarde, voltamos ao acampamento. Tudo parecia igual. O cooler fechado, os pertences intactos, mas a floresta parecia mais pesada, como se estivesse observando. Cada sopro de vento soava como uma respiração. Decidimos não sair de perto da fogueira. Falávamos apenas o necessário. Quando o sol se pôs, o céu ficou violeta e logo a escuridão preencheu todos os espaços entre as árvores. Então, um grito, de novo. Mas dessa vez terminou abruptamente, como se tivesse sido cortado pela metade. Sentei na barraca, o coração martelando no peito. Alguns segundos depois, ouvimos passos distantes e o som metálico de algo que parecia uma porta de carro sendo fechada. Ficamos imóveis, em silêncio absoluto, até o amanhecer clarear as paredes do nylon. Em menos de 20 minutos, desmontamos tudo e fomos embora. Na estrada, cruzamos com 3 caminhonetes de busca e resgate, com caixas alaranjadas presas nos tetos. Um dos guardas nos fez parar para confirmar as coordenadas. Agradeceu pela denúncia, mas não quis dizer o que tinham encontrado. Naquela noite, já de volta a Fresno, abri os sites de notícias a cada hora. Nada. 2 dias depois, uma pequena nota apareceu no Fresno Bee. Família e amigos procuram por Laura Ortiz, 27 anos, vista pela última vez deixando a trilha de UZ em 23 de junho. A foto mostrava uma mulher sorridente, usando uma camisa de flanela vermelha. Enviei o link por e-mail para o guarda Lewis. Ele respondeu dizendo que a busca ainda estava em andamento. Caso classificado como desaparecimento, não como morte presumida. Li aquela frase 2 vezes, mas não senti alívio. As semanas passaram. Alguns sites grandes divulgaram o caso, depois o esqueceram quando nada novo surgiu. A floresta voltou ao seu silêncio. Desde então, nunca mais acampamos. Quando alguém no trabalho pergunta o motivo, eu invento alguma desculpa sobre a rotina. Mas a verdade é outra. Nas horas mais quietas da noite, ainda ouço aquele grito atravessando o vale, ecoando entre as montanhas de granito. Às vezes fecho os olhos e vejo o tecido vermelho, balançando na poeira, como se o vento ainda tentasse contar o que aconteceu. Se um dia descobrirem a verdade, tenho certeza de que o guarda Lewis vai me ligar. Até lá, UZ continua lindo, mas carrega um eco que eu nunca vou esquecer. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Agora eu vou ficando por aqui. Valeu e fui!